Queridos, com muita alegria que nós estamos de volta na primeira, rever os irmãos, amigos, fazer outros irmãos e amigos também, e juntos celebrar a Deus essa data tão importante. 152 anos. Como eu disse pela manhã, a primeira do Recife é uma igreja que tem sido referencial para muitas outras igrejas. Em termos de fidelidade à palavra de Deus, numa época em que as igrejas, mesmo as igrejas históricas, vêm se desviando da pregação simples da palavra de Deus, uma época em que o mundanismo tem entrado na igreja e a visão por missões vem sumindo, a nossa igreja tem sido um farol e uma bênção para muita gente. Então, para mim é um privilégio estar de volta e participar desse momento de celebração. Eu iniciei hoje de manhã uma série no livro de Oséias, e essa série vai cobrir os 3 primeiros capítulos. Falei no capítulo 1, agora de manhã, agora à noite o capítulo 2 de Oséias, você já pode ir abrindo sua Bíblia, e amanhã à noite, no Expondo as Escrituras, o término com o capítulo 3. O que é que esses 3 capítulos têm em comum? O livro de Oséias tem mais capítulos do que isso. Mas esses 3 capítulos, eles falam da relação de Deus com a nação de Israel, mediante analogia baseada no casamento de Oséias com sua esposa e os filhos que eles tiveram. Então é isso que junta, pelo menos em termos de estilo literário, os 3 primeiros capítulos formando uma unidade. Se você entender os 3 primeiros capítulos de Oséias, você vai entender o resto do livro com muita tranquilidade, o que é que está acontecendo lá quando Oséias se levanta para pregar a palavra de Deus. Então, nós vamos ler Oséias 2, do verso 2 até o final. A infidelidade de Israel. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, a partir daqui começam as consequências dos pecados que foram denunciados. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, é o segundo portanto, farei com que, no devido tempo, ela devolva o meu trigo e o meu vinho, tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: esse é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e com suas joias e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, é o terceiro, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito.
Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu, com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa para sempre, em justiça, em juízo e em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e eles responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, e para Lo-Ammi direi, você é meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Até aqui a leitura da palavra. Pedimos, nosso Deus, iluminação para compreender a tua palavra. Não são apenas palavras antigas, ditas por um profeta já morto, numa cultura que não existe mais, mas são a tua palavra viva e eficaz. De que maneira, Senhor, elas se aplicam a nós? Nos ajuda a entendê-las, para que saiamos daqui guiados pela tua palavra, recebamos direção para a nossa vida. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, regressemos ao verso 1, deixa aí aberto, que eu primeiro quero dar algum contexto para aqueles que não estiveram de manhã, para que possam compreender bem o que nós estamos falando aqui. Hoje de manhã nós vimos, no capítulo 1, a primeira vez que Deus falou com Oséias. Oséias era um profeta relativamente desconhecido, ele viveu na época de Isaías, na época de Amós, na época de Miqueias. Ele teve um ministério longo, foi o último profeta que Deus levantou para falar no Reino do Norte, antes da invasão assíria de 722 a.C. E quando Deus apareceu a ele pela primeira vez, em vez de dar uma mensagem para Israel, tipo assim, eu sou o Senhor, Deus dos teus pais, vai até Israel e dize o seguinte. Esse é o padrão com que Deus se revelava aos profetas. Só que, em vez de fazer isso, Deus apareceu a Oséias pela primeira vez e deu uma ordem muito estranha. Ele disse a Oséias, vá casar com uma prostituta. E o profeta obedeceu. O que estava acontecendo ali era aquilo que a gente chama de um ato profético. Deus profetizando não através de palavras, mas através de atos, de atitudes ou de coisas que aconteciam na vida do seu profeta, como, por exemplo, Isaías andar nu 6 anos, Ezequiel cozinhar a sua comida com esterco humano, Jeremias ir 800 quilômetros norte acima, enterrar um cinto lá nas margens do rio Eufrates, e outras coisas que Deus mandava o profeta ser ou viver, e aqui a mensagem era o profeta. O profeta não trazia a mensagem, a mensagem era o profeta, e é o que nós estamos vendo aqui. Deus apareceu a Oséias e diz, vai casar com uma prostituta e tenha filhos com ela. Ele casou com uma prostituta chamada Gomer e teve 3 filhos. O primeiro, Deus disse, bota o nome dele de Jezreel, que era um vale ali no Reino do Norte, onde Jeú tinha acabado com a linhagem do rei Acabe, com grande violência, com muito derramamento de sangue. E Deus disse, chegou a hora agora de eu vingar aquilo que aconteceu, eu vou destruir a descendência de Jeú, e isso vai acontecer. Jeroboão era da descendência de Jeú, e era o rei na época de Oséias, e isso vai acontecer breve, diz o Senhor, que eu vou mandar os assírios para invadir o Reino do Norte. Então, quando nasceu o segundo filho, era uma menina. Aí Deus disse, não bota o nome nem de Rebeca, nem de Ruth, nem desses nomes populares aí no meio de vocês, mas coloca o nome de Lo-Ruamá, que significa não amada. Já pensou o bullying que essa menina não sofreu lá na escola? Como é seu nome? Lo-Ruamá, não amada. Por que esse nome? E aí vinha a oportunidade do profeta explicar o nome da filha.
Deus dizendo: vocês não são mais amados, eu não amo mais vocês por conta da idolatria. Nasceu o terceiro, era um menino. E em vez de Jacó, Abraão, Isaac, Deus disse: não, o nome dele é Lo-Ami, que significa não meu povo, porque assim diz o Senhor: eu não vou tratar vocês mais como meu povo, mas eu vou ter compaixão de vocês, eu vou restaurar vocês depois de disciplinar e depois de castigar vocês. E nós vimos nessa manhã, foi o que nós vimos hoje de manhã, e Deus prometendo restauração para a nação de Israel depois de todo esse sofrimento. E nós vimos que essas profecias se cumpriram em parte quando o reino de Judá voltou para a terra prometida, 500 e poucos anos antes de Cristo. Com eles, com os habitantes de Judá, vieram alguns moradores do reino do norte, cumpriu parcialmente, mas o cumprimento pleno foi quando veio o filho de Davi, Jesus Cristo, que morreu pelos pecados do seu povo, pelas prostituições e adultério espiritual que seu povo havia cometido, subiu aos céus e assentou-se no trono do universo, portanto, no trono de Israel. E sob ele criou um novo povo, feito de judeus da tribo do norte, das tribos do norte, das tribos do sul, e os gentios têm em comum uma coisa: todos eles professam o nome de Cristo como sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Na igreja e na pessoa de Cristo, essas promessas de restauração encontram o seu cumprimento. Aqui no capítulo 2, o enredo é o mesmo: denúncia dos pecados, anúncio do castigo e promessa de restauração. Só que o ambiente agora é do tribunal. Você imagina uma corte, deve ter muito disso no Brasil, nos Estados Unidos também. Tem uma corte que tem a ver, vara de família, tem um juiz, e lá chega um homem dizendo: eu quero me divorciar dessa mulher, porque ela tem sido infiel, ela tem me traído com seus amantes, ela tem saído de casa para se deitar com eles, ela fica dizendo que toda a riqueza que ela tem, quem dá é os amantes dela, quando eu gastei rios de dinheiro para tudo que ela queria, eu dei. Então, eu estou aqui para pedir divórcio da minha mulher. E aqui estão as testemunhas, os meus filhos. Meus filhos são testemunhas de tudo isso que aconteceu. Então, o cenário é esse, o cenário montado é esse. É Deus entrando em juízo contra Israel, como um marido traído pede o divórcio por conta da mulher que fornicou, adulterou, se prostituiu, o nome que você quiser, para dar aquilo que aconteceu. Aparentemente, Gomer, que é a mulher com quem Oséias se casou, depois que ela se casou, ela não deu 3 filhos a Oséias, mas ela não parou de se prostituir. Ela era uma prostituta. Ela continuou a se prostituir. E aí o capítulo 2 tem de pano de fundo isso aqui. Como eu disse, a vida do profeta era a mensagem. Qual é a mensagem que Deus queria mandar através disso aí? A mensagem era essa: vocês têm uma aliança comigo, eu sou o marido de vocês, nação de Israel. Vocês são o meu povo, eu sou o Deus de vocês, mas vocês me abandonaram e vocês foram adorar Baal, vocês foram adorar Astarote, vocês foram adorar Renfã, Milcom, Dagon, deus dos filisteus, tudo quanto é de Deus que havia, vocês foram adorar. Se esqueceram de mim e pensaram que foram esses deuses que deram a vocês prosperidade na terra, vinha, gado, paz e tranquilidade, e se esqueceram que fui eu que tirei vocês da terra do Egito, trouxe vocês para essa terra e abençoei vocês com toda sorte de bênção. Então, a partir de hoje, eu não sou mais o marido de vocês. Eu quero divórcio, eu quero separação. E digo mais: o juízo e o castigo virá sobre vocês. Mas meu amor é tão grande que no futuro eu vou trazer você de volta para mim. Eu vou falar no seu coração. E você vai me voltar a chamar de meu marido. E eu vou chamar você de minha esposa. 3 vezes ele diz isso. Vou te desposar em verdade, você será minha esposa, e isso no futuro. Então, esse é o capítulo 2 que nós temos diante de nós. Agora nós vamos dar uma olhada, verso a verso, para ver como o profeta desenvolve isso aqui que nós acabamos de ver. Primeiro, a denúncia, que constitui a base do libelo,
ou da acusação que Deus tem contra Israel, está aí do verso 2 até o verso 5, que nós já lemos. Se você tem uma Bíblia mais moderna, você notou que a formatação mudou. Agora vem na forma de, como se fosse uma poesia, não é isso? A Nova Almeida atualizada já tem, a Almeida antiga, a Ara, não tem, mas que no hebraico vem na forma de poesia. Por que é que os profetas usavam poesia? Tem algumas razões, a gente não tem muita certeza, mas algumas razões. Primeiro, porque a poesia, ela é capaz de traduzir, ela traz emoção, ela consegue mexer com os sentimentos. Segundo, a poesia é boa para repetição e memorização, você memoriza e você lembra. Terceiro, porque no Antigo Testamento, mais para trás, no Pentateuco, muitos dos discursos de Moisés, e também, por exemplo, o Cântico de Miriam, o Cântico de Moisés, vieram na forma profética. E o profeta, falando em poesia, remete ao Antigo Testamento, mostrando que há uma continuidade. Então, em poesia, o que é que Deus diz que Israel fez? Qual a acusação que ele traz diante do tribunal? Ele convoca, primeiro Deus convoca, o marido traído, né? Convoca os israelitas, os filhos de Gomer, a acusarem Israel, que ele chama da mãe deles, no verso 2. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. Deus dizendo isso para a nação de Israel. As testemunhas são os filhos, imagine a cena no tribunal, Deus acusando, lá a acusada Gomer e os filhos como testemunha. E Deus dizendo, acusem a mãe de vocês, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido. A acusação é essa, que o pacto havia sido quebrado pela mulher, por Gomer, mediante adultérios. Toda vez que você encontrar a palavra prostituição em Oséias, ele quer dizer idolatria. Por que a idolatria é considerada prostituição? Porque nós estamos casados com Deus. Se você vai procurar outro Deus, você está traindo Deus. E isso Deus chama de prostituição. O termo mais técnico seria adultério. Mas prostituição envolve tudo isso, infidelidade, adultério, enfim, está tudo aí dentro da palavra prostituição. Você não é mais minha esposa, é acusação. E aí os israelitas deveriam exortar sua mãe infiel a abandonar seus pecados, como se Deus dissesse, agora, né, minha queixa é que ela me traiu, agora vocês digam para ela parar com isso. Final do verso 2, que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, linguagem gráfica, proibida para menor de 18 anos, mas eu não posso fazer nada, não é? Está aqui na Bíblia. Mas a linguagem é bem gráfica, como gráfica costuma ser a Escritura. Raramente ela minimiza as coisas e fala de uma maneira que todo mundo vai entender. Manda ela parar com essa prostituição, com essa traição que ela está fazendo. Isso significava adultério com outros deuses. E como uma prostituta casada fazia, Gomer, a esposa prostituta de Oséias, estava traindo ele com amantes. E isso tudo encena a relação de Israel com Deus. Terceiro, Deus ainda se volta para as testemunhas, que são os filhos, para advertir a mãe deles, Israel, do castigo vindouro, verso 3, que ela, no final do verso 2, que ela afaste as suas prostituições, aí vem o verso 3, do contrário, e aí vem a ameaça, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Esse primeiro castigo era que Deus haveria de deixar Israel como uma prostituta nua em público. Se refere ao seguinte fato. Está dizendo aqui, como o dia em que nasceu. Quando é que Israel nasceu como nação? Quando Deus tirou da terra do Egito. Quando Deus tirou da terra do Egito, eles não tinham nada. Absolutamente nada. O que eles saíram com alguma coisa foi os presentes que os egípcios deram. Mas era uma nação sem terra, sem exército, sem rei, não tinha nada. Deus tirou Israel do Egito nessa condição. E diz que agora vai voltar a colocar na mesma condição.
exatamente por conta da infidelidade. Deus tirou Israel do Egito, levou para o Monte Sinai, fez um pacto com eles. O pacto era: eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Israel quebrou o pacto, Deus disse: tá bom, eu vou deixar você do jeitinho que eu encontrei você lá no Egito, sem nada, a começar da vestimenta. Segunda ameaça, verso 3. Eu vou transformar Israel, terra que mana leite e mel, num deserto seco. Está aí? Está vendo aí? Ó? Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. A terra prometida era conhecida pela sua abundância, pela sua fertilidade. Deus está dizendo que vai transformar aquela terra, que os israelitas achavam que era dádiva dos deuses. Deus haveria de tirar aquilo ali e deixar a terra seca como um deserto. E ele está se referindo à invasão dos assírios. Da mesma forma, quando ele diz: vou deixar você despida, e a mesma coisa também aqui, através da invasão dos assírios. E a causa desse terrível juízo está dito aí. Sim, Deus diz que não vai ter compaixão. Verso 4. Não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Eu não vou ter compaixão. É claro, eu espero que ninguém me entenda mal. Não quer dizer que Deus não perdoa prostitutas, mas no caso aqui é uma prostituta que não tinha se arrependido dos seus pecados e continuava na prostituição. Uma prostituta que se arrepende dos seus pecados, ela encontra misericórdia da parte de Deus, encontra perdão. O adúltero encontra, a adúltera encontra. Mas no caso aqui, Gomer tinha casado com Oséias e era prostituta antes e continuou a se prostituir depois. Deus disse: eu não vou ter paciência com você mais, nem com seus filhos, porque são filhos de prostituição. A mãe deles, verso 5, se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. A referência é que os israelitas haviam abandonado a Deus e buscado outros deuses. Só para vocês lembrarem, no Reino do Norte, Jeroboão I tinha feito 2 santuários e nele colocou 2 bezerros de ouro. Essa fixação por bezerro de ouro vem lá do Egito, porque quando eles estavam lá no Egito, o boi era considerado Deus. Eles aprenderam a adorar vaca, bezerro e boi lá no Egito e nunca se livraram disso aí. Então o ídolo predileto era o bezerro, era o boi, era a vaca. O boi era o boi Apis, que era adorado lá no Egito. Jeroboão II fez 2 santuários e colocou 2 bois de ouro lá e disse a Israel: esses foram os deuses que tiraram você da terra do Egito. Você não precisa adorar a Deus lá no sul, em Jerusalém. Fiquem aqui e adorem aqui. Além disso, ele fez santuários em Samaria, Betel, Gilgal, norte de Dan. E o deus mais adorado era Baal, cujo nome significa marido ou senhor. E era o deus da fertilidade. Supostamente, se você adorasse Baal, ele ia dar a você prosperidade, beleza, um casamento, um apartamento. Não, eu estou misturando com o de hoje, desculpem. Mas é que é tão antigo quanto a época de Baal. Né? É tão antigo quanto a época de Baal. Eram os deuses da fertilidade que prometiam bênçãos materiais aos seus adoradores. Eles haviam buscado esses deuses como se tivessem sido eles que deram fartura e riqueza a Israel. Veja o final do verso 5. Ela disse: irei atrás dos meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida. Como assim? Voltar as costas para Deus. É como a mulher adúltera que esquece que tudo que ela teve foi um marido que generosamente deu com amor, se esforçou, e ela vai atrás dos amantes dizendo: não, tudo que eu tenho, quem me deu foi os meus amantes, os homens com que é o salário da minha prostituição. Eu é que tenho tudo isso por conta do que eu fiz me prostituindo. Os meus amantes é que deram isso aqui. E Deus vendo essa situação do seu povo indo para esses deuses e dizendo assim: a nossa prosperidade vem de Baal. Quando Deus, na verdade, foi quem os tirou da terra do Egito e os abençoou na terra prometida. Eles buscaram esses deuses como se fossem os que lhe deram fartura e riqueza, e dessa forma agiram de maneira vergonhosa. E aí então vem o primeiro portanto. Você está aqui no verso 6, a partir daqui você tem as ameaças que Deus faz. Primeiro, como eu disse, a denúncia. Por que é que Deus estava querendo o divórcio de Israel? Por que é que Deus estava entrando
com um caso contra Israel, com os filhos como testemunha. E agora Deus ameaça. Deus passa agora de marido traído na corte para o juiz da corte. E agora ele vai pronunciar, é culpada, Israel é culpada, mas agora Deus vai pronunciar o castigo. O que é que Deus haveria de fazer com o infiel Israel, que se prostituiu com outros deuses? Primeiro, mandaria o exército assírio contra ela, verso 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Está se referindo à invasão assíria, quando os assírios cercariam Samaria com cavaletes, com carros de guerra, de forma que ficaria isolada e não poderia sair e nem entrar. Esse era o esquema que era usado geralmente quando você queria sufocar uma cidade. Você a cercava com muralhas, com arietes, com instrumentos de guerra, ninguém entrava, ninguém saía, levava 1 ano, 2, todo mundo morria de fome ou se entregava. Foi isso que os assírios fizeram, como está dito aqui. Levantarei um muro contra ela, vou cercar o caminho dela com espinhos, referência à invasão dos assírios. Segundo, que os Baalins e outros deuses não iriam socorrer os israelitas. Veja aí, início do verso 7, ela vai correr atrás dos seus amantes. Quando ela vira os assírios chegando e colocando as trincheiras em redor da cidade, preparando a invasão, aí todo mundo corre para Baal, vamos chamar Baal, vamos chamar Astarote, Azerá, vamos adorar esses deuses. Mas não vão ter resposta, diz aí o texto, né? Irei procurá-los, mas não os encontrará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então, o que é que vai acontecer? Ele se lembrou de Deus, né? Israel vai se lembrar de Deus. Rapaz, na época que a gente adorava a Deus, era melhor. E então vamos fazer o seguinte, vamos deixar Baal de lado e vamos voltar para Deus, porque a vida com Deus, agora a gente está lembrando, era muito melhor, não é? Mas Deus diz aqui, irão procurá-los, mas não os encontrará. Verso 8, por que Deus faria isso? Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite, fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Deus não haveria de atender às orações deles, ainda que eles deixassem a idolatria e voltassem para Deus. Está aqui uma ocasião em que Deus vai dizer, eu não vou atender vocês, porque a paciência de Deus tem limite. Tem limite. Ele aguentou o quanto ele quis aguentar, mas agora era juízo contra a mulher adúltera, infiel, prostituta, que não se arrependia, que foi atrás dos amantes, foi ingrata ao marido, ingrata, porque tudo que tinha recebeu de Deus. E Deus diz, você não vai me achar. Ao contrário, o juízo virá sobre você, você vai ser cercado de trincheira, de espinhos, vai me buscar, mas você não vai me encontrar. Vou fazer com que você devolva tudo que eu lhe dei. Veja o verso 9. No devido tempo farei com que ela devolva o meu trigo, o meu vinho, a minha lã e o meu linho que devia cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes e ninguém as livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, suas festas, festa de lua nova, seus sábados, todas as solenidades. Vou devastar a videira, figueira, que ela diz, esse é o pagamento que recebi dos meus amantes, vou fazer virar mato e só vai ter bicho morando lá. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais queimou incenso e se enfeitou com seus pendentes e as suas joias e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu. E de mim se esqueceu. Eis aqui a razão. Deus ia pegar tudo de volta. O trigo, o vinho, a lã, o linho, as vestes, cordeiros, porque está dizendo aqui que não ia ter mais festa. Toda festa em Israel envolvia sacrifício de animais. Se Deus faz cessar as festas, é porque não tem mais animais, que seriam todos mortos ou levados pelos assírios, como despojo de guerra. A nação ia ficar devastada e desolada. Por quê? Porque eles tinham usado toda aquela fartura para adorar Baal. Deus, então, os castigaria pela idolatria, que era prostituição e adultério espiritual, como diz aí no verso 13.
Meus irmãos, que palavras, vocês podem entender como a poesia ajuda a trazer isso mais para perto do nosso coração, não é? Mexe mais com as emoções, é fácil de memorizar, e coloca Oséias no trilho dos profetas que vieram antes dele, quando ele usa esse recurso literário para falar ao nosso coração. Mas poesia ou não, o que está dito aqui é muito sério, porque nós somos o povo de Deus, nós somos a continuação desse povo aqui. É conosco que Deus manteve a sua aliança, nós que cremos no filho de Abraão, Isaque e Jacó, no filho de Davi, que é o Senhor Jesus. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse é o verdadeiro judeu. Circuncisão não é a da pele, mas a do coração. Nós somos o Israel de Deus, Paulo diz no final de Gálatas. Nós somos a descendência espiritual, nós somos o remanescente fiel. O Novo Testamento está cheio de explicações e palavras e adjetivos que usa para definir a igreja como a continuação de Israel, como a gente leu aqui na 1 de Pedro. Vocês são o meu povo, lemos na liturgia, vocês são o meu povo. A igreja cumpre todas essas promessas, privilégios e responsabilidades. Agora vem, terminando, a promessa de restauração, do verso 14 até o verso 23. É o terceiro, portanto. Terceiro, portanto. Apesar de toda a sua ira justa contra a nação infiel, adúltera e prostituída, Deus amava Israel. É isso que constrange a gente, é ver o amor de Deus por esse povo. Ver o amor de Deus por esse povo. Por esse povo aqui, quando eu falo, é Israel e nós, não? Apesar de toda a ira, Deus amava Israel. Ele havia sido traído pelos moradores do Reino do Norte, mas ainda assim Deus manteria sua aliança com eles. Isso diz alguma coisa para nós também. O que é que Oséias profetizou para a nação de Israel? Vou fazer um resumo para vocês, do verso 14 até o verso 23, para a gente poder ter uma visão do todo, e depois vou dizer como é que isso se cumpriu. O que é que Deus prometeu? O que é que Ele, através de Oséias, garantiu que faria para essa nação que incorreu debaixo do seu juízo? Primeiro, Deus haveria de levá-los ao deserto e ali falaria ao coração dos israelitas. Está aí no verso 14, está vendo aí? Depois, Deus haveria de trazê-los de volta para a terra prometida. Início do verso 15, quando ele diz: lhe devolverei suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Quem lembra o que aconteceu em Acor? O apedrejamento de Acã se tornou um símbolo do juízo de Deus. Então, aquele lugar, Deus transformaria num portal da esperança para a nação de Israel, dizendo assim: toda a terra que um dia foi amaldiçoada, ela vai ser restaurada e abençoada, e vocês vão poder morar nela. Terceiro, prometeu que Israel voltaria a buscar somente ao Senhor, como quando saiu do Egito. Olha que coisa linda, final do verso 15. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Quando Israel saiu da terra do Egito, encontrou-se com Deus no Sinai, Deus deu a lei e o povo todo disse: sim, nós obedeceremos a lei. Deus está fazendo uma comparação e dizendo que virão dias em que o coração de Israel estará disposto diante de Deus para dizer o sim. Versos 16 a 17, eu amo essa parte. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, no hebraico, meu Baal, porque a palavra Baal significa marido. Então, quem ela vai chamar de marido agora não é o Deus Baal, mas o verdadeiro Deus Yahweh. Ela vai me chamar de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Verso 17, removerei da sua boca os nomes dos Baalins e ela não se lembrará mais desses nomes. Ou seja, Deus vai mudar o coração dos israelitas, Deus vai transformá-los. Isso no Novo Testamento é chamado de regeneração, novo nascimento, mudança de vida, dar um novo coração, um novo entendimento, uma mentalidade espiritual para que possam conhecer a Deus. Curiosamente não, maravilhosamente, depois que o Reino do Norte foi invadido pelos assírios e foram para o exílio, e depois que Judá,
a sua irmã infiel e adúltera também. Foi invadida pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor, 582 a.C. Depois que eles voltaram do cativeiro para a terra prometida, nunca mais na história de Israel eles voltaram a adorar ídolos. Deus curou a idolatria de Israel com isso aqui. Outros pecados eles tiveram, é só ler os evangelhos. Mas idolatria nunca mais. Deus tirou da boca deles o nome dos deuses e limpou o coração deles disso aí. Jamais Israel voltaria a adorar outros deuses. Deus faria outra coisa, verso 18, Deus faria uma aliança com a sua criação, uma nova aliança. A nova aliança já estava prometida no Antigo Testamento. Você vai encontrar em Isaías, vai encontrar em Ezequiel, vai encontrar nos demais profetas. Mas aqui é uma das ocorrências da promessa. Deus vai fazer uma nova aliança, dessa feita com sua criação, para beneficiar o seu povo, se referindo à glória final, quando a criação for restaurada e nós iremos morar lá, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. E Deus faria de Israel a sua esposa para sempre, versos 19 a 20. Veja, 3 vezes ele diz, farei de você minha esposa. Verso 16, naquele dia, diz o Senhor, verso 17, não, dia 18, verso 18. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança como os animais selvagens, como as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. A nova aliança que eu falei que se cumpre em Cristo. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, farei com que o meu povo repouse em segurança, novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Maranata, vem Senhor Jesus. Farei de você a minha esposa para sempre, está falando para Israel, referência à igreja será eternamente a esposa de Deus, de Cristo. Farei de você a minha esposa para sempre, primeira vez. Farei de você a minha esposa em justiça, segunda vez. Verso 20, farei de você a minha esposa em fidelidade, verso 20, terceira vez, e você conhecerá o Senhor. São promessas evangélicas, está falando da igreja, está falando do estado final. Quando Cristo voltar, os mortos ressurgirem, nós com corpos glorificados entraremos no novo céu e na nova terra que Deus preparou para que nós vivamos eternamente. Muito melhor do que o jardim do Éden. Por quê? Porque no Éden havia a possibilidade do pecado, mas no estado final da consumação, nós não poderemos mais pecar. E é isso que vai tornar mais maravilhoso do que o jardim do Éden. Caminhando para o final, verso 21 e 22, Deus daria abundância e voltaria a considerar Israel como seu povo. Veja o verso 23, quando ele diz, semearei Israel para mim mesmo na terra. Jezreel, que foi o nome do primeiro filho, significava também Deus semeia, não somente Deus espalha, mas Deus semeia. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá, não amada, e para Lo-Ami, não meu povo, direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Oh, glória! Pena quem é presbiteriano, né? Oh, glória, Senhor. Amém. Que coisa. Como e quando essas profecias se cumpriram? Israel, de fato, foi cercado pelos exércitos assírios, não muito depois de Oséias ter falado isso. Poucos anos. Os assírios vieram, cercaram Samaria e as grandes cidades, arrasaram completamente, mataram milhares de judeus e levaram o restante em cativeiro. 10 tribos. Israel clamou aos deuses desses povos, mas eles não responderam. Procurou aliança com o Egito, com a Síria, ninguém veio socorrer, porque era a mão de Deus. Em 722, então, os assírios tomaram Samaria, mataram milhares, levaram outros em cativeiro. Cerca de 150 anos depois, muitos israelitas, aqui é 200 anos, desculpe, cerca de 200 anos depois, muitos desses israelitas do Reino do Norte voltaram com Judá para a terra prometida, mas não vieram todos. A gente fala das 10 tribos perdidas. Vieram membros de Aser, Naftali, Zebulon. Alguns poucos voltaram. A tribo que voltou inteiraça foi Judá e a tribo de Benjamim. Os outros vieram alguns componentes de volta para a terra prometida. Reconstruíram Jerusalém, o templo,
voltaram a adorar a Deus e nunca mais adoraram ídolos até o dia de hoje. Contudo, as promessas de restauração que Deus fez são gloriosas demais para terem sido cumpridas na volta do cativeiro. Quando a gente pensa na volta do cativeiro, pensa assim que vieram milhares de judeus. Vieram 50 mil judeus, no máximo. Israel tinha 1,5 milhão de habitantes antes do exílio. Na volta veio essa quantidade mínima, que mal deu para reconstruir o templo. Então não é ali que se cumpre. Essas promessas se cumprem na igreja, em Cristo e no novo céu e nova terra. Em Cristo, filho de Davi, Deus uniu num único povo, judeus do norte, judeus do sul e gentios crentes como nós. Nós fazemos parte desse novo povo de Deus, debaixo do Filho de Davi, do Filho de Deus que se assenta no trono. Nós formamos a igreja com quem Deus tem uma nova aliança no sangue garantidor de Cristo. Paulo cita Oséias 2:23, essa passagem. Para Lo-Ammi direi, você é o meu povo, e ele responderá, tu és o meu Deus. Paulo cita essa passagem lá em Romanos 9:25, da seguinte maneira: chamarei de meu povo os que não eram meu povo, e de amada a que não era minha amada, se referindo aos gentios. E Pedro, na sua primeira carta, cita Oséias, capítulo 2, verso 1, quando ele diz: vocês não eram povo, Lo-Ammi, mas agora vocês são Ami, povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas alcançaram misericórdia. Louvado seja Deus. Aplicando, eu queria terminar com uma palavrinha de aplicação primeiro. As pessoas que estão aqui nessa noite, que se dizem cristãs, que professam a fé em Cristo, qualquer que seja a sua denominação, mas vocês estão vivendo em adultério espiritual. Hoje em dia não temos mais Baal nem Astarote, mas tem o dinheiro, tem sexo, tem pessoas, tem bens, tem carro, tem uma propriedade, tem uma casa. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Ídolo é tudo aquilo por quem e para quem você gasta seu tempo, seu esforço e seu dinheiro. Ídolo é tudo aquilo que tem primeiro lugar. Quem é que tem o primeiro lugar na sua vida? Às vezes você não tem tempo nem para gastar, aliás, você não consegue nem tirar tempo para orar e ler sua Bíblia, mas passa minutos e minutos no scroll infinito do Instagram. Não é? O dedinho não para. Flip, 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 e você não vê o tempo passando. E tempo para buscar esse Deus que você diz que é o seu marido e é a sua prioridade, você não tem. Isso se chama adultério espiritual. Para você não pensar que é coisa do Antigo Testamento, eu quero ler Tiago 4, verso 4, quando Tiago diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então não é coisa do Antigo Testamento, não, é coisa de hoje. Se nós quisermos ser amigos do mundo, no sentido de vivermos como o mundo vive e adotar os padrões mundanos, nós estamos sendo adúlteros e adúlteras, como Israel foi, o Reino do Norte foi diante de Deus no Antigo Testamento. Então, minha palavra para você que está vivendo em adultério espiritual, se prostituindo com esses ídolos modernos, é uma chamada ao arrependimento. E diferente do que Deus disse, Ele vai receber. Ele vai perdoar você, vai transformar você, vai trazer você, a esposa infiel, de volta e vai amar você. A reconciliação de Deus com Israel e de Oséias com Gomer vai ser amanhã à noite no capítulo 3. Não vou dizer. Vem amanhã para escutar. Mas Deus finalmente, Oséias se reconcilia com Gomer e tem misericórdia e compaixão dela. Assim também é o nosso Deus para aqueles que estão vivendo em pecado. Outra palavra, talvez você esteja aqui nessa noite se sentindo como Lo-Ruama ou como Lo-Ammi, dizendo assim: eu não me sinto filho de Deus, eu não sinto que eu sou amado por Deus, eu sinto que Deus me abandonou, Deus me deixou sem nada, despido, tirou tudo que eu tinha, levou meu vinho, meu linho, meu trigo, meu gado, levou tudo, estou sem nada, estou destituído, sinto que Deus não me ama, senão essa tragédia, esse problema, essas coisas me aconteceram.
Mas quando Deus permite que isso aconteça, não é para destruir. Veja que toda vez, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Deus diz, venha. Deus diz, eu vou restaurar você. Deus não faz isso para destruir você. Ele faz isso para que você reconheça que Ele é o único Deus. Que Ele é aquele que pode prover a sua situação. Você é amado, você é querido, você é amado por Deus. E, portanto, não desespere, não desanime, não vire as costas. Porque sempre, não há nenhuma ameaça de Deus que não seja seguida com a promessa de restauração. E Jesus disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. Então venha. E por último eu pensei em dizer o seguinte, talvez tenha gente aqui com dificuldade em perdoar irmãos que lhe feriram e magoaram. E aí a gente pensa em Deus, quantas vezes Deus não foi traído, Deus foi envergonhado, você quebrou a aliança, e mesmo assim Deus diz, venha, eu vou restaurar você, eu vou amar você ainda que você seja um esposo infiel. E você recebeu tanta graça e tanta misericórdia e não consegue perdoar seu irmão, a sua irmã. Está segurando no coração uma mágoa talvez há muitos anos, um desprezo talvez há muitos anos. Hoje à noite é a noite de reconciliação. É de você dizer a Deus, sim, Deus, assim como o Senhor me amou, eu também quero amar e perdoar. E tomar o propósito diante de Deus, de que você vai sair daqui para se reconciliar com quem reconciliação é devido, para que você possa, de fato, dizer, tu és o meu Deus, e Ele vai dizer, e você é meu povo. Amém?